O mar de luzes de São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, um tapete cintilante sob o veludo escuro da noite. Carros, como fileiras de vagalumes, serpenteavam pelas avenidas lá embaixo. Acima de tudo, no topo de um dos mais imponentes arranha-céus da Avenida Paulista, flutuava o restaurante Mirante d'Or, um oásis de luxo e vidro suspenso sobre o caos da metrópole. Lá dentro, o som ambiente era um murmúrio sofisticado, composto pelo tilintar de taças de cristal, conversas de negócios fechados em voz baixa e a melodia distante de um piano. Homens em ternos caros e mulheres adornadas com joias cintilantes ocupavam as mesas, imersos em seu próprio universo de privilégios. Em meio a tudo isso, movia-se Clara com seus 28 anos. Seu uniforme de garçonete era impecável, mas seus olhos carregavam um cansaço profundo que o brilho do ambiente não conseguia disfarçar. Ela se movia com uma eficiência quase robótica, um sorriso profissional colado no rosto. Era uma máscara, e por trás dela, a verdadeira Clara se revelava em pequenos gestos, a forma como discretamente ajeitava a alça do avental, o jeito que seu olhar se perdia por um segundo na imensidão da cidade lá fora, antes de voltar à realidade opressora. Aproveitando um instante atrás de uma pilastra, fora da vista dos clientes, ela puxou o celular do bolso. A tela acendeu, exibindo a foto de um garoto sorridente de 10 anos. Lucas, seu irmão. Uma mensagem de sua tia piscava logo abaixo da foto. A febre voltou. O médico quer adiantar os exames. Precisamos daquele dinheiro, querida. Clara fechou os olhos com força, engolindo a angústia que subia pela garganta. Respirou fundo, guardou o celular, recompôs o sorriso profissional e voltou para a selva de cristal. Cada passo, Pois não, senhor. Cada prato retirado era uma contagem regressiva. O dinheiro. Ela precisava desesperadamente de um milagre. Foi quando a porta do restaurante se abriu e a energia do ambiente se alterou. Ricardo Montenegro, 45 anos, entrou não como um cliente, mas como um conquistador inspecionando seu território. Alto, vestindo um terno que custava mais do que Clara ganhava em um ano, ele exalava uma aura de poder impaciente. Não andava, avançava. 2 homens mais jovens o seguiam, nervosos, como escudeiros tentando acompanhar o ritmo de seu rei. Sem esperar para ser sentado, ele apontou para a melhor mesa, a da janela panorâmica, que acabara de ser desocupada. Quero aquela mesa. Limpa, em 5 minutos, ordenou ao maître, sem sequer olhá-lo. O destino, com sua ironia cruel, escalou Clara para atender a mesa de Ricardo. Ela se aproximou, bloco de notas em mãos. Boa noite, senhores. Gostariam de começar com as bebidas? Perguntou ela. Ricardo nem a olhou, absorto em uma ligação ríspida. Não me interessa a desculpa. Se o contrato não estiver na minha mesa amanhã, você estará na rua. Resolva. Ele desligou com um toque violento na tela e, finalmente, seus olhos frios caíram sobre Clara, medindo-a de cima a baixo com desdém. Um uísque 21 anos para mim e traga a melhor água que tiverem, sem gás e sem demora. O jantar prosseguiu como uma peça de tensão. Ricardo reclamou do ponto da carne, do som do piano, da temperatura do vinho. Nada estava bom o suficiente. Ele não estava jantando, estava exercendo poder. Então, um de seus associados, tentando quebrar o gelo, mencionou um negócio em Paris. A reunião com os franceses foi promissora, Ricardo. Eles são duros, mas... Ricardo soltou uma risada amarga. Franceses, cheios de si, acham que falar aquela língua empolada os torna superiores. Seu olhar varreu o salão e parou novamente em Clara, que reponha a água em sua taça. Um brilho sádico surgiu em seus olhos. Ele viu ali a oportunidade perfeita para sua próxima demonstração de poder. Levantou a voz o suficiente para que as mesas próximas se calassem. Ei, garçonete, qual o seu nome? Ele perguntou, com um sorriso de escárnio. Clara, senhor. Ela respondeu, mantendo a compostura.
Clara, vou te fazer uma proposta. Estou me sentindo generoso hoje. Ele pegou a carteira e jogou sobre a mesa um maço de notas. Eu te dou 25.000 reais. Agora, se você conseguir fazer o resto do meu atendimento, do pedido da sobremesa ao café, em francês. Francês perfeito. Silêncio. Os associados de Ricardo estavam petrificados. O som do piano parou. A quantia ecoou na mente de Clara. Os exames de Lucas, o tratamento, a chance. O rosto de Ricardo era uma máscara de arrogância, esperando vê-la desmoronar. Clara ficou imóvel por um segundo, o turbilhão visível em seus olhos. A humilhação brigando com a necessidade desesperada. Ela olhou para o rosto zombeteiro de Ricardo. Então, a imagem do sorriso de seu irmão lhe deu a força que precisava. A decisão foi tomada. Ela se endireitou. Sua postura mudou. O cansaço deu lugar a uma dignidade fria e cortante. O sorriso de garçonete se desfez, substituído por uma expressão neutra, quase régia. Ela o encarou diretamente nos olhos e então falou. Sua voz, clara e sem sotaque, fluiu com uma perfeição melódica que chocou a todos. Avec plaisir, monsieur. Com prazer, senhor. Ela fez uma pausa, seu olhar nunca deixando o dele, antes de continuar no mesmo francês impecável. Ça me rappellera le temps où l'on servait des hommes de vrai caractère, pas seulement des portefeuilles. E Kik, isso me lembrará do tempo em que servíamos homens de verdadeiro caráter, não apenas carteiras. O queixo de Ricardo caiu. O insulto, tão elegante e preciso, levou um segundo para atingi-lo em cheio. Ao se virar para a cozinha, com uma postura de rainha, Clara se inclinou levemente como se fosse um pensamento que escapou, mais alto o suficiente para que apenas ele ouvisse. Um sussurro que o atingiu como um soco. Presque aussi charmant que nos soirées au château de Bellerive, n'est-ce pas? Quase tão charmoso quanto nossas noites no château de Bellerive, não é? Ricardo congelou. O copo em sua mão tremeu. Château de Bellerive. Aquele nome, aquele lugar, um fantasma de seu passado, um segredo enterrado sob anos de sucesso e brutalidade. Como? Como aquela simples garçonete poderia conhecer aquele nome? O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma máscara de choque e confusão. O jogo havia virado. A noite, que era para ser uma demonstração de seu poder, acabara de se tornar o início de seu maior pesadelo. O insulto de Clara, entregue em um francês aveludado, pairou no ar como a fumaça de um tiro. Por um instante, Ricardo Montenegro, o homem que dobrava mercados e destruía concorrentes com uma única ligação, ficou sem palavras. O nome, Château de Bellerive, ecoava em sua mente, derrubando muralhas que ele levara 20 anos para construir. Ele sentiu o olhar de seus associados, a curiosidade das mesas vizinhas. A humilhação que ele planejara para a garçonete ricocheteou e o atingiu com a força de um trem. Com um movimento brusco, ele jogou algumas notas de 100 reais sobre a mesa. Muito mais do que a conta exigia, mas infinitamente menos do que os 25.000 prometidos. O maço de dinheiro da aposta continuava ali, intocado, um monumento à sua derrota. "Vamos!" ele rosnou para seus acompanhantes, a voz grave e tensa. Ele não esperou por resposta, marchando em direção à saída com passos largos e furiosos. Seus associados se atrapalharam para segui-lo, deixando para trás sobremesas e cafés intocados. Dentro do elevador privativo que descia do restaurante, o silêncio era pesado. Ricardo encarava seu reflexo no metal polido, mas não se via. Via um fantasma. Um jovem de 20 e poucos anos, em um jardim florido na França, rindo sob o sol. A imagem o encheu de um pânico gelado. "Ricardo, o que foi aquilo?" arriscou um dos associados, o mais jovem. "Quem era aquela mulher?" "Calha a boca, Afonso", Ricardo cortou, a voz perigosamente baixa. "Não fale sobre o que você não entende." O carro, um sedã alemão blindado, os esperava.
O motorista abriu a porta e Ricardo mergulhou no banco de trás. O couro frio, um contraste incômodo com sua pele febril. Ele ignorou seus associados, puxando o celular. Seus dedos, geralmente tão firmes, tremiam levemente enquanto discavam um número que não usava há anos. Moretti, ele disse assim que a chamada foi atendida. Preciso de você. Tenho um trabalho. Urgente. Do outro lado da linha, uma voz cansada e profissional respondeu. Moretti era o melhor investigador particular de São Paulo, um homem que encontrava agulhas em palheiros e desenterrava segredos que os mortos preferiam manter. Quero que descubra tudo, absolutamente tudo, sobre uma garçonete chamada Clara. Ela trabalha no Mirante d'Or. Quero a vida dela em minha mesa até o amanhecer. Não me importo com o preço. Enquanto isso, a quilômetros de distância daquele mundo de vidro e aço, Clara terminava seu turno. Ela guardou o dinheiro da aposta, aqueles 25 mil reais que pareciam queimar em seu bolso, com um misto de triunfo e pavor. O gerente, que observara a cena chocado, não disse uma palavra. Apenas a dispensou com um aceno de cabeça, talvez por medo, talvez por um respeito recém-descoberto. A jornada de Clara para casa era a antítese da de Ricardo. Ela não entrou em um carro de luxo, mas na noite fria da metrópole. Andou 3 quarteirões até o ponto de ônibus lotado. O primeiro coletivo a levou do glamour da Paulista para o terminal da Barra Funda. Lá, em meio à multidão de trabalhadores exaustos, ela esperou mais 20 minutos pelo segundo ônibus, a linha que a levaria para a periferia, para o bairro onde realmente vivia. O cheiro de chuva no asfalto, o som do funk vindo de um carro e o burburinho de vozes cansadas eram a trilha sonora de sua vida real. Após quase 1h30 de viagem, ela desceu em uma rua mal iluminada e caminhou mais 10 minutos. Sua casa era simples, uma das muitas construções de alvenaria com um pequeno portão de ferro. A luz da sala estava acesa. Ao entrar, o cheiro de canja de galinha a acolheu. Sua tia Lúcia, 50, uma mulher de rosto marcado pela preocupação, mas de olhos gentis, levantou-se do sofá. Clara, meu bem, como foi? Conseguiu algum adiantamento? Perguntou ela, a voz baixa, para não acordar o garoto no quarto. Clara não respondeu com palavras. Apenas abriu a bolsa e colocou o maço de dinheiro sobre a mesinha de centro. Lúcia arregalou os olhos, levando a mão à boca. Meu Deus, Clara, o que é isso? Como você conseguiu? Eu dei sorte, tia. Um cliente generoso. A mentira pareceu fraca, mas era tudo o que ela podia oferecer no momento. A verdade era complexa demais, perigosa demais. Isso paga os exames. E o início do tratamento. Lúcia sussurrou, as lágrimas brotando em seus olhos. Ela abraçou Clara com força. Você é o anjo da guarda do seu irmão, menina. Clara retribuiu o abraço, mas seus olhos estavam fixos na porta fechada do quarto. Como ele está? A febre baixou um pouco com o remédio. Dormiu agora há pouco. Ele estava perguntando por você. Queria que você contasse a história do castelo de novo. O coração de Clara a apertou. Ela foi até o quarto, abrindo a porta com um cuidado infinito. Lucas, 10, dormia em sua cama, o rosto pálido e suado, mas sereno. Ao lado de sua cama, um livro de capa dura com ilustrações da França. Ela se sentou na beirada da cama e acariciou seus cabelos úmidos. Aquele menino era seu mundo. Seus pais haviam falecido em um acidente de carro quando ele tinha apenas 5 anos, deixando-a com 18 como sua única guardiã. Tia Lúcia ajudava, mas a responsabilidade final sempre fora dela. A doença de Lucas, um problema cardíaco raro e degenerativo, era uma espada suspensa sobre suas cabeças. E a história do castelo era o refúgio deles. Eram as memórias de Clara, transformadas em contos de fadas para o irmão mais novo. Memórias de uma outra vida, uma vida antes da tragédia, antes de ser garçonete. Uma vida onde ela não era Clara, a trabalhadora, mas Clarisse. Uma vida no Château de Bellerive.
Ela passara a primeira década de sua vida lá, filha da governanta brasileira e do jardineiro-chefe, um casal de confiança dos antigos donos da propriedade, uma nobre família francesa. Foi lá que ela aprendeu a falar francês, não em uma escola, mas brincando nos jardins, ouvindo as histórias da velha condessa, vivendo uma infância que mais parecia um sonho. Um sonho que se estilhaçou com a morte de seus patrões e a venda da propriedade. Enquanto Clara velava o sono do irmão, em sua cobertura de vidro e mármore no Morumbi, Ricardo Montenegro estava cercado por fantasmas. Ele andava de um lado para o outro em seu vasto escritório, a cidade de São Paulo a seus pés, indiferente. Em sua mesa não havia fotos de família, apenas prêmios de empresário do ano, maquetes de novos empreendimentos e um cinzeiro de cristal. A solidão do lugar era quase palpável. Ele parou diante de uma estante e seus dedos traçaram a lombada de um único livro que não era sobre negócios. Era um volume antigo de poesia francesa. Ele o abriu e de dentro caiu uma fotografia desbotada. A imagem de uma jovem mulher de cabelos escuros e sorriso radiante, em pé em um jardim magnífico. Ao seu lado, um Ricardo muito mais jovem, com um olhar cheio de uma luz que há muito se apagara. Ao fundo, inconfundível, a fachada do Château de Bellerive. Isabelle. Ele sussurrou o nome. E o som pareceu estranho em meio ao silêncio de seu império. Seu celular tocou, quebrando o feitiço. Era Moretti. Fiz uma checagem preliminar, disse o investigador. Clara dos Santos, 28 anos. Órfã. Tutora legal do irmão, Lucas dos Santos, 10 anos, que tem uma condição cardíaca grave. Mora com uma tia na Zona Leste, ficha limpa. Trabalha no Mirante D'Or há 2 anos. Antes disso, trabalhou em outros 2 restaurantes. Nada de especial. Parece só mais uma trabalhadora tentando sobreviver. Ricardo apertou o celular com força. Isso é o que está na superfície, Moretti. Cave mais fundo, muito mais fundo. Uma trabalhadora não saberia aquele nome. Não falaria francês daquele jeito. Ela não olharia para mim daquele jeito. Há algo mais. Descubra o que é. Descubra de onde ela veio antes de virar garçonete. Quero a história de vida dela, desde o nascimento. Isso vai levar tempo, Ricardo, e vai custar caro. Eu já disse que não me importo, respondeu Ricardo, os olhos fixos na foto em sua mão. Apenas encontre a conexão. Ele desligou e ficou ali, parado no meio da noite, um rei em seu castelo de vidro, assombrado por uma garçonete e pelo fantasma de um castelo de pedra a um oceano de distância. Ele construíra sua vida sobre a premissa do controle absoluto, mas uma única frase, dita por uma mulher que ele tentara humilhar, havia puxado um fio solto. E Ricardo tinha a terrível sensação de que, se continuasse puxando, todo o seu mundo poderia desmoronar. À primeira luz da manhã, encontrou Clara e sua tia Lúcia na sala de espera de um hospital público. O cheiro de desinfetante e a ansiedade silenciosa de outras famílias criavam uma atmosfera pesada, a anos-luz do brilho do Mirante D'Or. Os 25 mil reais, agora depositados e convertidos em esperança, haviam pago por uma bateria de exames complexos que Lucas realizara naquela manhã. Agora, elas aguardavam o veredito do cardiologista. Finalmente, o nome delas foi chamado. O Dr. Arantes, um homem de meia idade com olhos cansados, mas gentis, as recebeu em sua pequena sala. Sobre sua mesa, uma pilha de exames e imagens do coração de Lucas. Os resultados são conclusivos. Ele começou, sua voz calma, mas séria. A condição do Lucas, a miocardiopatia dilatada, está avançando mais rápido do que esperávamos. A medicação está apenas adiando o inevitável. Tia Lúcia segurou a mão de Clara com força. O ar pareceu ficar mais denso. O que isso significa, doutor? Perguntou Clara, a voz um fio. Significa que ele precisa de um transplante e, infelizmente, a fila no Brasil para um coração compatível para a idade e o tipo sanguíneo dele é longa e incerta.
Dada a velocidade da progressão, ele pode não ter tempo. O mundo de Clara desabou. Aquele dinheiro, que parecera uma fortuna na noite anterior, agora soava como uma esmola. Dr. Arantes suspirou, pegando um folheto de sua gaveta. Existe uma outra opção. Um tratamento experimental e uma cirurgia de ponte em um hospital especializado em Boston, nos Estados Unidos. Eles têm uma tecnologia que pode estabilizar o coração dele e nos dar mais tempo, talvez até reverter parte do dano enquanto esperamos por um doador. A taxa de sucesso é alta, uma faísca de esperança. Clara se agarrou a ela. E quanto custa? O médico hesitou, sabendo o peso de suas próximas palavras. Ele virou um papel em sua direção. Um número com tantos zeros que parecia irreal. 250 mil dólares, mais de R$1 milhão. Clara olhou para o número e sentiu o chão desaparecer. A vitória da noite anterior se transformou em pó. O insulto que ela devolvera com tanta elegância, o poder que sentira ao ver o choque no rosto de Ricardo, tudo se desfez diante da crueldade daquele número. Ela não tinha um milagre, tinha apenas um curativo para uma ferida mortal. Enquanto a realidade de Clara se despedaçava, a de Ricardo estava sendo consumida pela obsessão. Ele não dormira. Passara a noite em seu escritório. A fotografia de Isabelle e do castelo sobre a mesa, uma relíquia de um mundo que ele pensava ter deixado para trás. As atualizações de Moretti chegavam a cada poucas horas, cada uma mais frustrante que a anterior. A vida dela é um livro aberto, Ricardo, dizia o investigador por telefone. Clara dos Santos, nascida em São Paulo. Os pais, Eliana e Jorge dos Santos, morreram em um acidente de carro há 13 anos. Desde então, ela e o irmão vivem com a tia. Não há registro de viagens internacionais em seu nome, não há buracos, não há nada. Isso é impossível, rosnou Ricardo. E os pais dela? Onde eles estavam antes de morrer? Houve uma pausa. É aí que fica estranho. Encontrei registros de emprego deles. Ambos trabalharam por mais de uma década na França, empregados em uma propriedade rural perto de Lyon. O nome da propriedade não está nos registros brasileiros, apenas empregados domésticos. Eles voltaram ao Brasil com a filha, Clarice, de 10 anos, um pouco antes de morrerem. Depois do acidente, a menina, agora sob tutela da tia, foi registrada novamente como Clara. Clarice. O nome pairou no ar. Ricardo sentiu um calafrio. Clarice. E a propriedade? O castelo? Ele pressionou. Aí está o problema. Não consigo acesso aos registros franceses com essa rapidez. Burocracia. A menos que eu saiba o que estou procurando. Um nome, um lugar específico. Château de Bellerive, Ricardo disse, a voz rouca. Certo, vou ver o que consigo com isso. Mas, Ricardo, o que há de tão importante nesse lugar? Apenas encontre a conexão, Moretti, e encontre agora. Mas a paciência de Ricardo se esgotara. Esperar não era seu estilo. Se a informação não vinha até ele a arrancaria à força. Ele não podia abordá-la diretamente. Isso seria admitir fraqueza, dar a ela o controle. Ele precisava de uma alavanca. Precisava criar uma situação em que ela não tivesse outra escolha, a não ser procurá-lo. E ele sabia exatamente como fazer isso. Com algumas ligações rápidas para seu departamento jurídico e de aquisições, a máquina de seu império começou a se mover. Ele não era apenas um construtor, era um tubarão no mercado imobiliário, comprando propriedades subvalorizadas, muitas vezes com inquilinos dentro, para depois desenvolver a área. O endereço de Clara, que Moretti lhe fornecera, ficava em uma área que já estava em seu radar para gentrificação. O prédio onde ela morava era antigo, de propriedade de um senhor idoso. A oferta de Ricardo foi tão absurda e instantânea que o velho proprietário não pensou duas vezes. Em menos de 48 horas, a Montenegro Empreendimentos era a nova dona do prédio onde Clara, Lúcia e Lucas viviam. Uma semana depois, o golpe veio. Clara chegou em casa.
a alma pesada após mais um dia de trabalho, sorrindo para estranhos, enquanto a imagem daquele número de 7 dígitos a assombrava. Sua tia a esperava na porta, o rosto pálido, segurando um envelope. Chegou isso para todos os moradores, disse Lúcia, a mão tremendo. Clara abriu. Era um documento formal, em papel timbrado. Uma notificação de desocupação. A nova proprietária, a Montenegro Empreendimentos, estava exercendo seu direito de rescindir todos os contratos de aluguel para reformas estruturais. Eles tinham 30 dias para sair. 30 dias para encontrar um novo lugar, para desenraizar Lucas, que já estava tão frágil, para encontrar dinheiro para um depósito de aluguel que elas não tinham. Era uma sentença de morte social. Clara leu o documento de novo, mas foi o nome no rodapé que fez seu sangue gelar. Montenegro Empreendimentos. Ricardo Montenegro. Não era coincidência, era um ataque. Frio, calculado e brutalmente pessoal. Ele não encontrou as respostas que queria, então decidiu quebrar a vida dela em pedaços até que ela lhe entregasse o que ele buscava. A humilhação no restaurante não fora nada comparada a isso. Aquilo fora um espetáculo público. Isto era uma invasão, uma violação de seu porto seguro. A raiva, pura e incandescente, substituiu o desespero. A mesma força que a fez se endireitar no restaurante, agora a impulsionava. Ela não era uma vítima indefesa. Ela não se deixaria esmagar. Tia, cuide do Lucas. Eu preciso sair, disse ela, a voz firme de uma maneira que assustou Lúcia. Clara, onde você vai? O que você vai fazer? Vou falar com o dono do prédio, respondeu Clara, os olhos brilhando com uma fúria gélida. Ela pegou o ônibus de volta para o coração financeiro de São Paulo. Mas desta vez, ela não ia para um restaurante. Foi direto para a torre de vidro negro que abrigava a sede do Império de Ricardo. A recepção era um vasto salão de mármore e aço, projetado para intimidar. A recepcionista, polida e impessoal, abarrou com um sorriso treinado. A agenda do Sr. Montenegro está fechada para o resto da semana. Eu não tenho hora marcada, disse Clara, a notificação de despejo amassada em sua mão. Mas pode dizer a ele que a Clarice Tates do Château de Bellerive Castle está aqui. E se ele não me receber em 5 minutos, a história das noites charmosas dele pode se tornar do conhecimento de certos blogs de fofoca. A ameaça era um blefe, mas um blefe desesperado e potente. A recepcionista arregalou os olhos e pegou o telefone. Segundos depois, ela gesticulou pálida em direção aos elevadores privativos. Clara subiu ao último andar. As portas se abriram diretamente em uma antessala luxuosa. A secretária de Ricardo, uma mulher mais velha e intimidadora, levantou-se. O Sr. Montenegro a receberá. A porta dupla do escritório se abriu. Lá estava ele de pé, atrás de sua enorme mesa de mogno, a cidade inteira como seu papel de parede. A mesma arrogância estava lá, mas agora misturada com uma ansiedade mal disfarçada. Eles se encararam através do vasto espaço, o predador e a presa. Mas quem era quem, naquele momento, não estava mais claro. Clara caminhou até a mesa dele e jogou a notificação de despejo sobre a madeira polida. Sua mão não tremeu. Seu olhar não vacilou. Isso acaba agora, ela disse, a voz baixa, mas carregada de toda a sua dor e fúria. O que você quer de mim, Ricardo? O silêncio no escritório de Ricardo Montenegro era uma arma. Ele olhou para a notificação de despejo sobre sua mesa, depois para a mulher à sua frente. Havia fogo em seus olhos, uma força que ele reconheceu e, por um instante, admirou. Ela não era mais a garçonete encurralada. Era uma adversária. O que eu quero, repetiu ele, com um sorriso lento e perigoso. Eu quero o que você me tirou naquela noite, Clara. Ou devo dizer, Clarice, você me tirou o controle. E eu não gosto disso. Isto não é um jogo, Ricardo. É a minha vida. É a vida do meu irmão. Ela rebateu, a voz firme. Você me caçou, usou seu poder para me encurralar como um animal. Comprou meu prédio. Por quê?
Por causa de um nome, de um castelo. Ele contornou a mesa, aproximando-se lentamente, como um predador estudando sua presa. Aquele castelo foi onde a minha vida mudou para sempre. E você, de alguma forma, tem a chave para a porta que eu fechei há 20 anos. Eu ofereci R$ 25.000 por uma demonstração. Agora o preço subiu. Eu quero a história toda. Quem é você? Qual a sua conexão com Bellerive? E como, em nome de Deus, você sabe daquele lugar? A honestidade brutal dele a desarmou por um segundo. A raiva deu lugar a um cálculo frio. Ele estava obcecado, e um homem obcecado é um homem vulnerável. Ela tinha algo que o dinheiro dele não podia comprar: a verdade. E a vida de Lucas dependia do preço que ela conseguiria por ela. Você não está em posição de exigir nada, disse Clara, endireitando-se. Não vim aqui como uma inquilina assustada implorando por um teto. Vim como uma testemunha, e testemunhas têm valor. Ricardo parou, a 1 metro dela. Um brilho de compreensão passou por seus olhos. Ela estava negociando. Certo, um acordo então. Você quer salvar seu irmão. Eu quero meu passado de volta. Vamos ser pragmáticos. Ele voltou para sua mesa e se sentou, o rei em seu trono. A notificação de despejo será cancelada. Sua família ficará no apartamento, sem custo, pelo tempo que for necessário. Eu vou arcar com todos os custos do tratamento do seu irmão. Boston, os melhores médicos, tudo. Um avião particular, se for preciso. Clara sentiu o coração disparar. Era a solução, a salvação. Mas o preço, em troca, ele continuou, a voz agora desprovida de emoção. Você vai se sentar comigo e me contar tudo. Cada detalhe que você se lembra. Cada nome, cada sussurro que ouviu naqueles corredores. Sem mentiras, sem omissões. Você me dará o passado e eu lhe darei o futuro do seu irmão. Era o pacto com o diabo. Aceitar a ajuda do homem que a humilhara e a aterrorizara. Confiar na palavra de um tubarão. Mas que escolha ela tinha? A alternativa era ver Lucas definhar. Eu aceito, ela disse, e as palavras pareceram roubar todo o ar de seus pulmões. Mas com as minhas condições. O dinheiro para o tratamento é transferido para uma conta administrada pelo hospital, não por você. E o meu apartamento fica em meu nome. Não quero sua caridade, quero uma garantia. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. Inteligente. Gosto disso. Feito. Enquanto Clara saía do prédio, sentindo-se vitoriosa e violada ao mesmo tempo, o mundo de Ricardo continuava a girar. Seu celular tocou. Era seu braço direito na empresa. Ricardo. O Bastos está se movendo de novo. Ele fez uma contraproposta pelo terreno da zona portuária. Uma proposta agressiva. Fontes dizem que ele está espalhando no mercado que você está distraído, que perdeu o toque. A diretoria está nervosa. Antônio Bastos, seu maior rival. Um urubu que circulava qualquer sinal de fraqueza. Ricardo sentiu uma pontada de fúria. Por dias, sua mente esteve na França em 1998. E Bastos sentiu o cheiro de sangue. O império que ele construiu com unhas e dentes estava vulnerável por causa de um fantasma. Prepare uma nova oferta, ordenou Ricardo, 20% acima da dele. E convoque uma reunião com a diretoria para amanhã. Vou lembrá-los quem manda neste lugar. Ele desligou, a pressão aumentando. A obsessão por Clara e Bellerive não era mais apenas um capricho pessoal. Estava ameaçando seu presente. Ele precisava resolver isso, e rápido. Do outro lado da cidade, Clara contava a novidade para a tia Lúcia. Ela omitiu a parte do despejo e da coação, pintando o acordo como uma negociação difícil, mas bem-sucedida, com um antigo conhecido de seus pais que ela reencontrara por acaso. Lúcia, aliviada e exultante, acreditou. Mas Clara não confiava em Ricardo. Enquanto os advogados dele preparavam os contratos, ela e Lúcia iniciaram um plano B, uma vaquinha online. Tia Lúcia mobilizou a igreja, os vizinhos.
Clara, usando um nome falso, criou uma página contando a história de Lucas, espalhando-a em grupos de mães e de apoio a doenças cardíacas. A resposta foi comovente. Doações de 10, 50, 100 reais começaram a pingar. Em uma semana, eles arrecadaram quase 15 mil reais. Era um grão de areia perto da montanha que precisavam, mas era deles. Era esperança pura, construída pela comunidade, não pelo dinheiro sujo de um homem amargo. Aquilo deu a Clara uma centelha de poder. Ela não estava totalmente à mercê dele. 3 dias depois, com os contratos assinados e uma transferência vultosa confirmada para o hospital em Boston, o encontro foi marcado, não no escritório dele, nem na casa dela. Ele escolheu um local neutro, a suíte presidencial de um hotel discreto e luxuoso nos jardins. Quando Clara entrou, ele estava de costas, olhando pela janela. Não havia arrogância em sua postura, apenas uma tensão palpável. Uma mesa com água e café estava preparada. "Sente-se", ele disse sem se virar. "Comece do começo." Clara respirou fundo, fechando os olhos. O cheiro do carpete limpo do hotel desapareceu, substituído pelo cheiro de lavanda e terra úmida dos jardins de Bellerive. Ela não era mais Clara. Ela era Clarice, uma menina de 8 anos em um mundo encantado. Meus pais, Eliana e Jorge, trabalhavam no Château de Bellerive. Minha mãe era a governanta-chefe e meu pai o jardineiro. Mas eles eram mais do que isso. Eram confidentes da Condessa de Bellerive, a dona do castelo. Eu cresci lá. Para mim não era um castelo, era minha casa. Ela falou sobre os corredores de pedra, sobre se esconder atrás das tapeçarias, sobre o pomar de macieiras. E falou sobre Isabelle. Isabelle era a neta da condessa. Ela tinha 17 anos e era como o sol. Todos a amavam. Eu a seguia para todo lado como um cachorrinho. Ela me ensinava a pintar, lia poesias para mim. Ela era a irmã mais velha que eu nunca tive. Ricardo se virou, o rosto uma máscara impenetrável. "E então você chegou", continuou Clara. "Um jovem brasileiro, ambicioso, fazendo um estágio nos negócios da família. A condessa gostava de você, mas Isabelle, ela se apaixonou por você no instante em que o viu, e você por ela." Clara descreveu o verão do amor deles. Piqueniques secretos, passeios de barco no lago, danças na biblioteca à luz da lua. Ela via tudo com os olhos de uma criança. Um romance de conto de fadas. Ricardo ouvia imóvel, a memória daquela felicidade uma tortura. "Eu achava que vocês iam se casar, que seriam o novo rei e rainha do castelo, mas algo mudou. A condessa não parecia feliz com a intensidade do romance. Havia sussurros, discussões a portas fechadas. Eu não entendia as palavras, mas sentia a tensão. A voz de Clara vacilou, a memória se tornando mais sombria. E então veio a noite da tempestade, literalmente, uma chuva terrível. Houve uma briga, a pior de todas. Eu estava no meu quarto e ouvi os gritos vindos do escritório da condessa. A voz de Isabelle, a sua voz, a da condessa. Depois, silêncio. E o som de um carro cantando pneus no cascalho, indo embora em alta velocidade. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. "Eu nunca mais vi você." Na manhã seguinte, o castelo estava em luto, mas um luto estranho, silencioso. "Meus pais me disseram que você tinha ido embora, voltado para o Brasil." Isabelle. Ela ficou trancada no quarto dela por dias. Quando saiu, não era mais a mesma. O sol tinha se apagado. Ricardo deu um passo à frente. "E o que aconteceu com ela? Me disseram que ela não quis mais me ver, que escolheu a família." Clara balançou a cabeça. "É mais complicado. Poucas semanas depois, meus pais me acordaram no meio da noite. Estamos indo embora, Clarice. De volta para o Brasil. Para sempre." Eles estavam assustados. Minha mãe chorava e dizia que a magia tinha acabado. Meu pai disse que a condessa nos deu dinheiro, mas com uma condição: nunca mais falar sobre Bellerive, nunca mais falar sobre Isabelle.
Nunca mais falar sobre você. Devíamos esquecer tudo, por segurança. Foi por isso que eles mudaram meu nome para Clara quando chegamos ao Brasil. Para apagar o passado, eles tinham medo de alguma coisa, Ricardo. Medo do que aconteceu naquela noite. Ricardo a encarava, o queixo cerrado. A história que ele conhecia era que Isabelle, sob pressão da família, terminara o relacionamento com ele por carta, escolhendo seu status em vez do amor. Ele fora expulso, humilhado. Mas a história de Clara pintava um quadro diferente. Não de um término, mas de um expurgo. De um segredo tão terrível que uma família inteira teve que ser exilada para protegê-lo. Eles mentiram, sussurrou Ricardo, mais para si mesmo do que para ela. Eles mentiram para mim, sobre tudo. Ele olhou para Clara e pela primeira vez não a viu como uma adversária ou uma peça em seu jogo. Ele a viu como ela realmente era, outra vítima daquela noite, outro peão sacrificado pela nobre família Bellerive. A obsessão dele por ela se transformou em uma nova, ainda mais perigosa obsessão. Seu pai, Jorge, ele era o jardineiro, disse Ricardo, uma nova linha de pensamento se formando. Ele cuidava do terreno, dos carros. Ele via tudo. Ele saberia que carro saiu naquela noite. Ele saberia quem estava dirigindo. Clara franziu a testa confusa. Sim, mas o que isso importa? E meus pais estão mortos. Talvez eles não sejam os únicos que sabem, disse Ricardo, os olhos brilhando com uma intensidade febril. Ele se virou e foi até o telefone. Seus pais podem não ter falado, mas as pessoas escrevem, diários, anotações, registros. Ele discou o número de Moretti. Moretti, mude o foco. Não quero mais saber sobre Clara. Quero a casa onde os pais dela moravam antes de morrer. Vasculhe tudo, procure por qualquer coisa daquela época. Um diário, cartas, qualquer coisa escrita por Jorge ou Eliana dos Santos. Qualquer coisa sobre Bellerive. Ele desligou e olhou para Clara. O jogo havia mudado novamente. Eles não eram mais oponentes. Sem que percebessem, o segredo do Château de Bellerive os havia amarrado juntos. E Ricardo tinha a sensação de que, para desatar aquele nó, eles teriam que puxar fios que levariam a lugares muito mais sombrios do que qualquer um deles poderia imaginar. Os dias que se seguiram foram uma estranha dança entre dois mundos. De manhã, Clara estava no hospital com Lucas, coordenando com a equipe do Dr. Arantes a logística da viagem para Boston. À tarde, ela se encontrava com Ricardo na suíte de hotel, mergulhando cada vez mais fundo nas águas turvas de Bellerive. A cada sessão, eles montavam um quebra-cabeça, mas as peças mais importantes ainda faltavam. A tensão entre eles havia mudado. A animosidade dera lugar a uma cumplicidade frágil, a aliança de dois sobreviventes de um naufrágio tentando entender como o navio afundou. Enquanto isso, a busca de Moretti pela antiga casa dos pais de Clara provou ser um beco sem saída. A casa fora vendida anos atrás, demolida e um pequeno prédio comercial construído em seu lugar. Os pertences, segundo vizinhos antigos, foram em sua maioria jogados fora ou doados. A trilha parecia fria. Ricardo estava em seu escritório, o telefone colado na orelha, a fúria em sua voz, fazendo sua secretária estremecer do lado de fora. Eu não me importo com a oferta de Bastos. Dobre-a! Eu quero aquele terreno, nem que seja a última coisa que eu faça. Ele estava perdendo a paciência. A guerra em duas frentes, contra seu rival e contra seu próprio passado, o estava consumindo. Clara estava sentada no sofá de couro do escritório, aguardando o fim da ligação. Era para ser a última sessão deles. Ela viera trazer os documentos finais do hospital e fechar o acordo. Sentia um alívio amargo por tudo estar prestes a acabar. Foi quando o telefone pessoal de Ricardo tocou, interrompendo sua chamada de negócios. Ele olhou para a tela. Moretti. Tenho que desligar. Ele rosnou para seu executivo e atendeu a outra chamada.
O que foi, Moretti? Encontrou algo ou está me ligando para dizer que seu tempo acabou? A voz do outro lado era diferente. Não era a voz cansada do profissional. Era excitada, quase sem fôlego. Ricardo, eu encontrei. Não em um depósito, em um sebo, na Praça da Sé. Um lote de livros de uma doação de igreja. A tia de Clara, Lúcia, doou várias caixas há alguns anos, quando se mudou. E no meio dos livros, eu encontrei. Não é uma anotação. Ricardo, é tudo. Do que você está falando? Perguntou Ricardo, levantando-se. Clara o observava, o coração acelerado pela súbita mudança em seu tom. Um diário. Capa de couro gasta. Era da mãe dela, Eliana. Estou a 5 minutos do seu prédio. Não saia daí. A chamada terminou. Ricardo ficou parado, o celular na mão. Ele encontrou, disse ele para Clara, a voz um sussurro. Um diário, da sua mãe. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O diário da sua mãe, um objeto que ela nem sabia que existia. Os 5 minutos seguintes foram os mais longos de suas vidas. O silêncio no escritório era absoluto. Quando Moretti finalmente entrou, ele não parecia um investigador particular. Parecia um arqueólogo que acabara de desenterrar a tumba de um faraó. Ele carregava um pequeno livro, protegido por um saco plástico. Ele o colocou sobre a mesa de Ricardo, entre os dois. Eu li apenas o suficiente para saber que precisava trazer isso imediatamente, disse Moretti. A caligrafia é difícil, mas... Pulei para as últimas páginas, as anotações de pouco antes de eles deixarem a França. Com as mãos trêmulas, Ricardo abriu o diário. A tinta estava desbotada, o papel amarelado. Ele folheou até as últimas entradas. A caligrafia de Eliana era apressada, manchada em alguns lugares por algo que pareciam ser lágrimas. Clara se levantou e se aproximou, olhando por sobre o ombro dele. Moretti apontou para uma página específica. Ricardo começou a ler em voz alta, a voz mecânica, como se não compreendesse o que dizia. 2 de outubro. A condessa me chamou hoje. Isabelle estava lá, pálida como um fantasma. O segredo não pode mais ser guardado. O bebê vai nascer em breve. O bebê de Ricardo. Ele nunca saberá. A condessa o baniu para sempre, forjou a carta de despedida. Ela disse que foi para proteger Isabelle de um casamento desigual. Mas eu sei que é para proteger o nome da família. Ricardo parou. O ar saiu de seus pulmões. Um filho. Ele teve um filho. Clara levou a mão à boca, o choque paralisando-a. Ele continuou lendo. A voz agora um fio trêmulo. 15 de dezembro. Ele nasceu. Um menino. Perfeito, mas tão frágil. Isabelle chorou ao segurá-lo. Ela o chamou de Léo por seu avô, mas não podemos chamá-lo assim. A condessa nos deu uma fortuna para sumirmos, para levar o menino conosco e criá-lo como nosso, como irmão de nossa Clarice. Ela teme a fraqueza do coração, uma sombra que persegue a família de Isabelle e diz que ele estará mais seguro longe daqui. Ela nos fez jurar sobre a vida de nossa filha que o segredo morreria conosco. O diário escorregou dos dedos de Ricardo. Ele olhou para Clara, os olhos arregalados em um horror mudo. Clara balançou a cabeça em negação. Não pode ser. Lucas, ele é meu irmão. Eu o vi nascer. Você viu o que eles deixaram você ver, disse Ricardo, a realização atingindo-o com a força de um raio. Eles chegaram ao Brasil com um bebê recém-nascido e disseram que era seu irmão. Era ele, o filho de Isabelle, o meu filho. Tudo fez um sentido terrível e monstruoso. A fuga, o medo, o dinheiro, a mudança de nome de Clarice, a superproteção com Lucas, a doença cardíaca, a fraqueza do coração da família de Isabelle. Clara cambaleou para trás, apoiando-se em uma cadeira. Sua vida inteira, sua identidade, o sacrifício central de sua existência, salvar seu irmão, era uma mentira construída para proteger um segredo aristocrático. O menino que ela amava como um irmão não era seu irmão. Ricardo,
O homem que controlava tudo estava completamente descontrolado. O poder, o dinheiro, a rivalidade com Bastos, tudo se dissolveu. Ele era apenas um pai que acabara de descobrir que tinha um filho de 10 anos. Um filho que estava morrendo. Um filho cuja vida estava, ironicamente, em suas mãos. Uma foto, ele engasgou, olhando para Clara, a súplica em seus olhos, substituindo toda a arrogância. Me mostre uma foto dele. Agora. Em estado de choque, Clara pegou o celular. Seus dedos trêmulos abriram a galeria. Ela virou a tela para ele. Era a mesma foto que a assombrava. Lucas, com seus 10 anos, o sorriso um pouco cansado, mas radiante. Ricardo pegou o celular da mão dela. Ele olhou para a imagem do menino, seu filho. O filho de Isabelle, e pela primeira vez em mais de 20 anos, Ricardo Montenegro desabou. O rei caiu de seu trono. A imagem do sorriso de Lucas na tela do celular foi o gatilho. A fachada de Ricardo Montenegro, construída com décadas de frieza e poder, se espatifou como vidro. Ele não fez barulho, não gritou, apenas se curvou, o corpo maciço cedendo como se os ossos tivessem se dissolvido. Apoiou as mãos na mesa de mogno polido, a cabeça baixa, e um som gutural, um soluço seco e rasgado, escapou de sua garganta. Moretti, o investigador acostumado a ver o pior da natureza humana, desviou o olhar, desconfortável e respeitoso. Era como observar a queda de uma estátua. Clara, por sua vez, sentia como se estivesse flutuando. O chão de mármore parecia ondular sob seus pés. Irmão. A palavra que definira sua vida, seu propósito, agora parecia oca, estrangeira. Ela olhou para Lucas na foto e, pela primeira vez, não viu apenas seu pequeno e frágil irmão. Viu os olhos de Isabelle, a energia que ela tanto idolatrava na infância. Viu um eco do jovem Ricardo da fotografia desbotada. E viu um menino completamente sozinho, no centro de uma mentira que o protegera e o condenara ao mesmo tempo. Sua paralisia foi quebrada pelo som de Ricardo se reerguendo. A dor em seu rosto havia se transformado em uma fúria primal, uma urgência aterrorizante. Ele não era mais o rei de um império. Era um animal cuja cria estava em perigo. Ele pegou o telefone de sua mesa, ignorando a linha que piscava com a chamada de seu rival, Bastos. Sua vida de negócios havia acabado de se tornar poeira. "Laura!" ele gritou no intercomunicador, a voz tão potente que fez o aparelho vibrar. "Cancele toda a minha agenda. Por tempo indeterminado. Prepare meu avião. Quero a equipe médica completa a bordo. Conecte-me com o Dr. Elliman, em Boston, o melhor cardiologista pediátrico do mundo. Diga a ele que Ricardo Montenegro está a caminho e que o nome do paciente é Lucas dos Santos. Diga a ele que o orçamento é ilimitado. Eu quero que o hospital dele pare tudo. Agora." As ordens saíam como tiros de metralhadora. Ele se movia pelo escritório, não mais como um titã do mercado, mas como um general em véspera de uma batalha desesperada. Ele olhou para Clara, e a arrogância havia sido substituída por uma súplica crua. O passaporte dele, os documentos. "Estão prontos?" ele perguntou. Clara piscou, voltando à realidade. Sim, o hospital estava cuidando do visto médico. "Bom, Moretti." Ele se virou para o investigador, que permanecia em silêncio perto da porta. "O diário. Tire cópias. Guarde o original em um cofre. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber disso. Sua descrição vale uma fortuna." "Entendeu?" Moretti apenas assentiu, pegou o diário com a reverência de quem manuseia uma relíquia sagrada e saiu, deixando os dois sozinhos no meio da tempestade. Ricardo andou até Clara. Ele estava perto demais. A energia caótica que emanava dele era sufocante. Você é a única que ele conhece, a única em quem ele confia. Eu não posso simplesmente aparecer." A confissão era uma tortura para ele. O homem que nunca precisou de ninguém agora estava completamente dependente dela. "Você precisa vir conosco.
Você precisa ficar ao lado dele. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Clara sentiu uma onda de ressentimento. Até mesmo em sua vulnerabilidade, ele dava ordens. Mas então ela olhou para seus olhos, e o que viu não foi um tirano, mas um homem aterrorizado e perdido. Eu nunca o deixaria, ela respondeu, a voz mais forte do que esperava. Ele é... Ela parou. Não conseguiu dizer meu irmão. A palavra estava presa em sua garganta. Ele é a minha vida. A jornada de volta para casa foi surreal. Clara sentou-se no ônibus, o zumbido do motor e as conversas ao seu redor se tornando um ruído branco. As luzes da cidade borravam-se através da janela e em cada rosto estranho ela via fragmentos da mentira. Seus pais. O sacrifício deles não fora apenas por amor a ela, fora um fardo, um juramento. Eles haviam roubado o filho de um homem e o amado como se fosse seu. A complexidade do ato a esmagava. Amor e traição entrelaçados de uma forma que ela não conseguia desvendar. Quando entrou em casa, o cheiro familiar de comida caseira quase a fez desabar. Tia Lúcia estava na cozinha, cantarolando baixo. Lucas estava na sala, desenhando em sua mesa. Ele sorriu ao vê-la. Clara, a tia Lúcia disse que talvez a gente vá viajar de avião, é verdade? O sorriso inocente dele foi uma faca em seu coração. Ela se forçou a sorrir de volta. É verdade, meu amor. Uma grande aventura só para você. Mais tarde, quando Lucas já estava dormindo, Clara se sentou à mesa da cozinha, de frente para sua tia. Ela não precisou dizer nada. Lúcia viu a tempestade nos olhos da sobrinha e soube que o tempo dos segredos havia acabado. Você sabe... Lúcia sussurrou, sentando-se. Não era uma pergunta. Tia B, por quê? A voz de Clara era um lamento. Por que vocês nunca me contaram? As lágrimas que Lúcia segurara por uma década finalmente vieram. Sua mãe me fez prometer, Clara. Eliana me contou tudo pouco antes do acidente. Ela estava aterrorizada. Aquele juramento para a condessa, o medo de que a família Bellerive pudesse voltar e levar o menino, ela achava que a ignorância era a sua proteção. E a dele. Ela e Jorge o amavam tanto. Eles o amavam como se ele tivesse nascido deles. Depois que eles se foram, eu apenas continuei a promessa. Era mais fácil. Era mais seguro. Lúcia segurou as mãos de Clara sobre a mesa. Para nós, ele sempre foi Lucas dos Santos, irmão de Clara, meu sobrinho neto. A mentira era sobre o sangue, Clara, mas o amor sempre foi verdade. Você não vê? Você o amou e cuidou dele com uma ferocidade que nenhuma obrigação de sangue poderia forçar. Foi puro. Foi real. As palavras de sua tia não apagaram a dor, mas a transformaram. A raiva de seus pais se dissolveu em uma compaixão profunda. Eles haviam vivido com o peso daquele segredo, amando uma criança que não era sua, sempre olhando por cima do ombro. E o amor dela por Lucas, como sua tia disse, era inquestionável. Não importava a origem. Era a única verdade sólida em seu mundo desmoronado. Na manhã seguinte, um carro preto e discreto parou em frente à sua casa. A vizinhança inteira pareceu parar para olhar. O motorista de terno abriu a porta. Ricardo Montenegro saiu. Ele parecia deslocado, um lobo em um galinheiro. Em suas mãos, ele segurava uma sacola de uma loja de brinquedos cara. Um gesto tão desajeitado e cru que era quase comovente. Ele parou na frente de Clara no pequeno portão de ferro. Eu não sabia o que trazer. Para ele. Clara olhou para o homem que dias atrás tentara destruí-la. Agora ele estava em seu território, vulnerável, pedindo permissão para entrar no mundo que ela construíra. Ele gosta de blocos de montar, ela disse, a voz suave, e de livros sobre o espaço. Ricardo assentiu, guardando a informação como se fosse a mais preciosa das dicas de negócio. O avião está pronto. Podemos partir a qualquer momento. Quanto mais cedo, melhor. Eu preciso contar a ele, disse Clara. Não tudo, mas algo.
Não posso simplesmente levá-lo para um homem estranho e dizer que ele vai cuidar de tudo. Ricardo recuou um passo, a dor visível em seu rosto. Eu sei, faça o que for preciso. Eles ficaram ali, em um silêncio carregado, o abismo entre seus mundos agora preenchido por uma ponte frágil e aterrorizante. O amor por um menino. A partir daquele momento, eles não eram mais inimigos nem aliados relutantes. Eram uma família improvisada, unida não por escolha, mas por um destino traçado em um castelo francês 20 anos antes. A batalha por Lucas estava prestes a começar, e eles a enfrentariam juntos, querendo ou não. O interior do jato particular de Ricardo era um mundo à parte. Assentos de couro creme, detalhes em madeira polida e um silêncio que o zumbido dos motores mal conseguia penetrar. Para Lucas, era a maior aventura de sua vida. Seus olhos brilhavam enquanto explorava cada canto, fascinado pela cabine do piloto e pela comida servida por uma comissária particular. A doença, por um momento, parecia esquecida, ofuscada pela maravilha de voar acima das nuvens. Para Clara e Ricardo, no entanto, o voo de 10 horas para Boston foi a mais longa e silenciosa das torturas. Eles sentaram-se em lados opostos da cabine, separados por um abismo de palavras não ditas. Clara passava a maior parte do tempo com Lucas, lendo para ele, jogando, mantendo a normalidade com um esforço sobre-humano. Cada sorriso que ela dava para o menino era uma pequena vitória contra o caos em sua mente. Ela não era mais a guardiã de seu irmão, mas a guardiã de um segredo que poderia destruí-lo. Sua tia Lúcia estava certa. O amor era a única bússola, e ela se agarrava a ele com todas as suas forças. Ricardo, por outro lado, estava acorrentado ao seu laptop e telefone via satélite. Mas a fúria e a impaciência de antes haviam desaparecido. Ele falava com sua equipe em tons contidos, delegando o império que parecia não mais pertencer a ele. Seu foco era singular. Ele estava em chamadas com a equipe do Dr. Elliman, revisando prontuários médicos, lendo artigos sobre miocardiopatia pediátrica com uma concentração febril. O homem que antes só lia relatórios de mercado, agora devorava jargões médicos, tentando conquistar um novo território, a doença de seu filho, com a mesma tenacidade que usava para construir seu império. De vez em quando, seus olhos se desviavam do trabalho e pousavam em Lucas e Clara. Ele os observava não como um pai, mas como um espectador na primeira fila de uma vida da qual ele fora excluído. Via a maneira como Lucas segurava a mão de Clara ao adormecer, a piada interna que os fazia rir, o código de comunicação que só eles entendiam. E a dor que sentia era diferente de tudo o que já conhecera. Não era a dor da perda, mas a dor do vazio, de nunca ter tido. O momento mais difícil veio quando Lucas, curioso, aproximou-se dele. "Você é o chefe da Clara?" perguntou o menino com a inocência que desarmava. Ricardo engoliu em seco. "Não, eu sou um amigo da família." Você é muito rico?" Lucas continuou, sem filtro. Ricardo conseguiu um pequeno sorriso. "Algumas pessoas dizem que sim. Então você pode comprar qualquer coisa no mundo?" O olhar de Ricardo encontrou o de Clara por cima da cabeça do menino. A verdade daquela pergunta o atingiu em cheio. "Quase tudo, garoto, quase tudo." Ao chegarem em Boston, uma equipe médica já os esperava na pista. Lucas, maravilhado, foi transportado para o hospital em uma ambulância que mais parecia uma nave espacial. Ricardo havia alugado um andar inteiro de um hotel de luxo próximo ao hospital, com suítes separadas para ele, Clara e tia Lúcia, que chegaria em um voo comercial no dia seguinte. A primeira reunião com o Dr. Elliman foi um banho de realidade. O médico, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, não dourou a pílula. "A condição de Lucas é severa. A cirurgia de ponte que planejamos, a instalação do dispositivo de assistência ventricular, não é uma cura. É uma compra de tempo. Um tempo precioso para encontrarmos um coração compatível.
Enquanto o médico explicava os riscos, infecções, coágulos, a complexidade da cirurgia, Clara sentiu o medo familiar rastejar por sua espinha. Mas algo mudara. Ela não estava mais sozinha. Sentado ao seu lado, Ricardo fazia perguntas. Perguntas incisivas, inteligentes, que demonstravam as horas de pesquisa no avião. Ele não era um leigo assustado. Era um parceiro ativo na batalha. Doutor, disse Ricardo, eu sei que dinheiro não cria órgãos, mas cria infraestrutura. Quero a melhor equipe de busca do país trabalhando para encontrar um doador compatível. Quero acesso a todas as listas, nacionais e internacionais, que meu dinheiro puder comprar. Dr. Elliman assentiu. Faremos tudo o que for humanamente e eticamente possível, Sr. Montenegro. Nos dias que antecederam a cirurgia, uma nova rotina se estabeleceu. Clara não saía do lado de Lucas. Ela transformou o quarto de hospital em um santuário, com os desenhos dele nas paredes, seus livros favoritos e até um pequeno projetor que transformava o teto em um céu estrelado. Ela era a calma no centro do furacão, a presença constante que dava segurança a Lucas. Sua força não vinha mais da raiva ou do desespero, mas de um propósito profundo e inabalável. O nome de sua relação com Lucas não importava mais. A essência dela era tudo. Ricardo, por sua vez, cresceu em um papel que nunca imaginou ter. Ele não sabia como oferecer conforto direto a Lucas. Seus gestos eram desajeitados, suas tentativas de conversa forçadas. Ele era um estranho para o menino. Então, ele fez o que sabia fazer melhor. Ele moveu o mundo. Transformou seu quarto de hotel em um centro de comando. Batalhava ao telefone com seu rival, Bastos, por um lado, e com seguradoras e burocratas médicos, por outro. Ele usou seu poder não para humilhar, mas para remover obstáculos. Cada formulário que Clara não precisava preencher, cada especialista que aparecia para uma consulta sem demora, era a forma de Ricardo dizer: eu estou aqui, estou lutando com você. Uma noite, exausta, Clara voltou para o hotel e o encontrou na sala de estar da suíte, cercado por papéis. Você não dorme? Ela perguntou. Não consigo, ele admitiu, passando a mão pelo rosto. Eu fecho os olhos e vejo o diário da sua mãe e a foto de Isabelle. Ele fez uma pausa, a vulnerabilidade em sua voz a surpreendendo. Eu a amava, Clarice. Eu teria largado tudo por ela. Quando recebi aquela carta, meu mundo acabou. A raiva me transformou no homem que você conheceu no restaurante. Clara sentou-se no sofá oposto. Eu me lembro de como ela olhava para você. Ela também o amava. Então por que ela desistiu? Por que ela escondeu meu filho de mim? A dor em sua voz era palpável. Talvez ela não tenha tido escolha, disse Clara suavemente. A condessa era poderosa. Isabelle era jovem. Talvez ela estivesse com medo. Medo pela saúde do bebê, medo do que a família dela poderia fazer com você. Talvez abrir mão de você tenha sido a única maneira que ela encontrou para proteger a todos. Pela primeira vez, Clara ofereceu a ele não a verdade dos fatos, mas o consolo da perspectiva. Ela o estava ajudando a reescrever sua própria história, não como uma de traição, mas como uma de sacrifício. Foi um pequeno gesto, mas naquela suíte de hotel silenciosa, a milhares de quilômetros de casa, foi um passo gigantesco. Ela não estava mais apenas lutando por Lucas, estava ajudando a curar as feridas do pai dele. O dia da cirurgia chegou. Lucas, assustado, mas corajoso, foi levado para o centro cirúrgico. Você vai estar aqui quando eu acordar, né, Clara? Ele perguntou, a voz pequena. Eu estarei bem aqui. Eu prometo. Ela sussurrou, beijando sua testa. Quando a porta se fechou, Clara finalmente cedeu. As lágrimas que ela segurara por dias escorreram silenciosamente. Ela não percebeu que Ricardo se aproximara até sentir uma mão em seu ombro. O toque era hesitante, quase tímido, mas firme. Ele é forte, disse Ricardo, a voz rouca. Ele tem o coração da mãe.
Eles ficaram ali, em frente à porta fechada, por um longo tempo. A garçonete e o milionário, a vítima e o agressor, a falsa irmã e o pai recém-descoberto. Duas pessoas de mundos opostos, agora unidas na mais universal e aterrorizante das esperas. E naquela sala de espera fria e estéril, eles não eram nada disso. Eram apenas duas pessoas rezando por um milagre para o menino que ambos amavam. O crescimento deles não foi uma epifania, mas uma construção lenta, forjada no fogo da crise. E eles estavam apenas começando a entender a força que poderiam ter juntos. As 12 horas de cirurgia pareceram uma eternidade suspensa no tempo. Clara e Ricardo, acompanhados por uma tia Lúcia que chegara como um furacão de orações e abraços, habitaram a sala de espera como fantasmas. Mas então a porta se abriu. Dr. Elliman entrou, o cansaço visível em seu rosto, mas um brilho de sucesso em seus olhos. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou, e o ar que todos prendiam foi solto em um suspiro coletivo. O dispositivo está funcionando perfeitamente. O coração de Lucas está estável. Ganhamos a nossa janela. Agora, a busca por um doador se torna nossa prioridade máxima. Mas temos tempo. Um tempo que não tínhamos ontem. A recuperação de Lucas nos dias seguintes foi um milagre em câmera lenta. O primeiro batimento cardíaco forte no monitor, o primeiro gole de água, o primeiro sorriso fraco. Cada pequeno passo era uma vitória celebrada em sussurros no quarto do hospital. Clara mal saía de seu lado, lendo histórias e descrevendo a neve que começava a cair lá fora. Lucas, pela primeira vez em anos, respirava sem esforço. A máquina que o mantinha vivo era um lembrete constante da fragilidade de sua vida, mas também um símbolo da esperança recém-conquistada. Com a crise imediata sob controle, o mundo exterior, que fora mantido à distância, começou a bater na porta. Para Ricardo, a batida veio na forma de uma ligação urgente de seu vice-presidente. Ricardo, é o Bastos. Ele vai fechar o negócio do porto amanhã. Ele deu uma coletiva de imprensa, disse que a Montenegro Empreendimentos está à deriva. Nossas ações caíram 5%. O antigo Ricardo teria explodido, teria voado de volta para o Brasil para esmagar seu rival pessoalmente. Mas o novo Ricardo, sentado na poltrona do hospital, enquanto observava seu filho dormir, apenas sorriu friamente. Deixe-o cantar vitória, Roberto, disse Ricardo, a voz calma e letal. Mande nosso dossiê sobre as offshores dele no Panamá para aquele jornalista investigativo do Valor Econômico. O que tem os comprovantes da propina na licitação do ano passado. Mande como uma fonte anônima. Quero que chegue na mesa dele no café da manhã, pouco antes da coletiva. Bastos não vai apenas perder o negócio do porto. Ele vai ter sorte se não perder a liberdade. Ele desligou. Não havia prazer na vitória, apenas a eficiência fria de remover um problema. Seu império não era mais um troféu, era uma ferramenta. Uma ferramenta para proteger seu filho. O império servia a ele, e não o contrário. Ele finalmente entendera isso. A outra ponta solta pertencia a Clara, a vaquinha online. O dinheiro, pouco mais de 20 mil reais, continuava em uma conta, um símbolo pungente da solidariedade de estranhos. Era o seu plano B, seu fundo de independência. Uma noite, enquanto tia Lúcia ficava com Lucas, Clara abriu o laptop em seu quarto de hotel e olhou para o valor. No dia seguinte, ela procurou a assistente social do hospital, uma mulher gentil, chamada Sara. Eu gostaria de doar este dinheiro, disse Clara, mostrando-lhe a página da campanha. Sei que não é muito comparado aos custos aqui, mas talvez possa ajudar outra família. Pagar o hotel por algumas noites, comprar passagens para um pai que não pode vir, qualquer coisa. Sara olhou para Clara comovida. Senhorita Santos, este é o dinheiro que arrecadaram para o seu filho. Tem certeza? Lucas tem o que precisa agora, respondeu Clara. E pela primeira vez, ela olhou na direção da suíte de Ricardo no final do corredor.
não com ressentimento, mas com uma aceitação complexa. Este dinheiro é para a Clara que chegou aqui sem nada. Existem outras Claras neste hospital, é para elas. Ao fazer aquela doação, Clara não estava apenas sendo generosa. Estava se libertando. Estava cortando a última corda que prendia a sua antiga vida de desespero. Ela não precisava mais de um plano B. Sua força não vinha mais da desconfiança, mas da certeza de seu propósito. Ela aceitou seu lugar nesta nova e estranha configuração familiar, não como uma dependente, mas como um pilar essencial. A calmaria, no entanto, estava prestes a ser quebrada. Numa tarde, enquanto Lucas cochilava e Clara lia um livro ao seu lado, Ricardo entrou no quarto. Ele parecia ter visto um fantasma. Em suas mãos, o celular estava no viva voz. A voz de Moretti, vinda de algum lugar da Europa, soava nítida e urgente. E depois de seguir a trilha do dinheiro que a Condessa usou para comprar o silêncio dos seus pais, encontrei um padrão de pagamentos, discreto, mensal, por anos. Não ia para uma instituição, mas para uma pessoa, em um vilarejo remoto nos Alpes suíços. Vá direto ao ponto, Moretti, disse Ricardo, a voz tensa. Eu a encontrei, Ricardo. Eu encontrei Isabelle. Clara largou o livro. Seu coração parou. Ela está viva, continuou Moretti. Vive sob o nome de Hélène Girard. Nunca se casou. Trabalha como bibliotecária em uma pequena cidade. Aparentemente, a Condessa disse a ela que você a abandonou e que o bebê havia morrido no parto. Ela viveu com essa dor, com essa culpa por 20 anos em um exílio silencioso imposto pela própria mãe. Ricardo cambaleou, apoiando-se na parede. A crueldade da Condessa era mais profunda do que ele jamais imaginara. Ela não apenas os separara, ela os enterrara vivos em tumbas de mentiras separadas. Eu preciso falar com ela, disse Ricardo. Ela não vai falar com você, respondeu Moretti. Ela tem medo. Acha que sou um enviado da mãe dela. Mas ela me disse uma coisa, uma única coisa, antes de me mandar embora. Ela disse que a obsessão da Condessa pela pureza da linhagem começou quando seu próprio irmão, o tio-avô de Isabelle, foi deserdado e escondido por ter nascido com a mesma fraqueza do coração. A Condessa via a doença não como uma tragédia médica, mas como uma mancha na reputação da família. Uma mancha que ela estava determinada a apagar, a qualquer custo. O quebra-cabeça estava completo. Não era apenas status, era eugenia. A remoção de Lucas não fora apenas para evitar um escândalo de um pai plebeu. Fora para esconder a imperfeição genética que corria no sangue nobre dos Bellerive. Lucas não fora apenas rejeitado, ele fora varrido para debaixo do tapete como lixo genético. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Clara olhou para Lucas, dormindo pacificamente, a máquina bombeando vida em seu corpo. Aquele menino não era apenas o produto de um amor proibido. Era a prova viva de um crime hediondo, de uma desumanidade mascarada de nobreza. Ricardo desligou a chamada. O rosto dele era uma máscara de fúria fria e calculada. A dor dera lugar a uma determinação de aço. Não se tratava mais de desenterrar o passado. Tratava-se de exigir um acerto de contas. Ele olhou para Clara. Seus olhares se encontraram sobre a cama do hospital. Naquele momento, eles não eram duas pessoas de mundos diferentes. Eram os pais de um menino a quem haviam negado a verdade, a saúde e a família. E eles eram os únicos que podiam lutar por ele. Lucas está estável, disse Ricardo, a voz baixa e perigosa. O Dr. Elliman disse que ele pode viajar em 1 semana com a equipe médica. Ele estará mais seguro e confortável no avião do que aqui. Clara entendeu imediatamente. Não era uma pergunta. Era um plano de batalha. Lúcia pode ficar com ele. Ele confia nela, disse Clara, a mente já trabalhando, antecipando o próximo movimento. Ricardo assentiu, o respeito em seu olhar. Ela não era mais a garçonete que ele humilhara.
Era sua parceira, sua general. Ele se virou e caminhou até a janela, olhando para a cidade coberta de neve, mas vendo apenas o contorno de um castelo francês. Roberto, ele disse ao telefone para seu vice-presidente. Cancele o ataque a Bastos. Devolva os documentos, ele não importa mais. Ele fez uma pausa. Prepare o avião. Rota para Lyon, na França. Eu quero tudo pronto para decolar em 3 dias. Ele desligou e se virou para Clara. A era da reação havia terminado. A era da ação estava prestes a começar. Está na hora de visitar a Condessa, disse ele. Está na hora de a verdade ser dita, não em um diário, não por um investigador, mas na cara dela. E nós vamos juntos. O Château de Bellerive no inverno era uma criatura completamente diferente daquela guardada nas memórias de verão de Clara. Os jardins, antes vibrantes de lavanda e rosas, estavam adormecidos sob uma fina camada de neve. As árvores nuas pareciam dedos esqueléticos arranhando o céu cinzento. O castelo em si não parecia majestoso, mas sim um mausoléu de pedra, frio e indiferente. A beleza se fora, restando apenas o poder bruto e opressivo. O carro preto que os levara do aeroporto de Lyon parou diante do imenso portão de ferro forjado. Não havia ninguém para recebê-los. Ricardo não esperou. Ele saiu do carro, o vento gelado chicoteando seu sobretudo, e empurrou o pesado portão que rangeu em protesto. Ele não estava pedindo entrada, estava invadindo. Clara o seguiu, o coração batendo forte contra as costelas. Cada passo no cascalho coberto de gelo era um passo em direção ao fantasma de sua infância e ao coração do trauma de todos. Ela não era mais a menina que se escondia atrás das tapeçarias, era a mulher que iria arrancá-las da parede. Eles subiram a escadaria principal e pararam diante da porta de carvalho maciço. Ricardo ergueu a mão para usar a pesada aldrava, mas hesitou. Em vez disso, ele simplesmente girou a maçaneta. A porta estava destrancada. Ele a abriu e eles entraram no grande salão. O silêncio era absoluto, o ar estava parado e gelado. O lugar parecia desabitado, um museu de uma vida que já não existia. Ela está na biblioteca, sussurrou Clara, a memória guiando seus pés. Ela sempre fica na biblioteca à tarde. Eles atravessaram os salões silenciosos, seus passos ecoando no chão de mármore. Chegaram à porta dupla da biblioteca e, sem bater, Ricardo a abriu. Lá estava ela, a Condessa de Bellerive, sentada em uma poltrona de couro de espaldar alto, diante de uma lareira onde o fogo crepitava abaixo. Ela parecia menor do que Clara se lembrava, mas a mesma aura de autoridade intocável a envolvia. Seus cabelos, agora completamente brancos, estavam presos em um coque perfeito. Ela lia um livro e não levantou os olhos quando eles entraram. Eu não esperava visitas, disse ela, a voz fria como o ar do lado de fora, virando uma página. Nós não viemos visitar, viemos para um acerto de contas, disse Ricardo, sua voz ressoando no silêncio da sala. Só então a condessa levantou o olhar. Seus olhos, de um azul pálido e gelado, pousaram em Ricardo. Houve um lampejo de reconhecimento, rapidamente suprimido. Então ela olhou para Clara, um leve franzir de testa, um incômodo. Clarice, a filha da governanta, vejo que você encontrou companhia interessante. O que você quer? Dinheiro? Seus pais já foram muito bem pagos para desaparecer. Clara sentiu o sangue ferver, mas o olhar de Ricardo a conteve. Ele deu um passo à frente, colocando algo sobre a mesa de centro polida ao lado do chá da condessa. O diário de Eliana. A condessa olhou para o livro de couro gasto. Pela primeira vez, uma fissura apareceu em sua fachada de gelo. Você não devia ter voltado, disse ela a Ricardo, a voz um sibilo baixo. Eu o bani deste mundo por um motivo. Você não me baniu, corrigiu Ricardo com uma calma aterrorizante. Você mentiu. Você forjou uma carta. Você destruiu uma vida que não era sua para controlar. Eu fiz o que era preciso. Ela retrucou, endireitando-se na cadeira.
Para proteger minha neta de um erro de juventude. Para proteger o nome desta família de uma união imprópria. Proteger o nome? Ou proteger seu segredo sujo sobre a pureza da sua linhagem? Ricardo rebateu, a voz ganhando força. Foi a vez de Clara dar um passo à frente. A condessa a olhou com desdém. Fique fora disso, menina. Esta sempre foi a minha vida, disse Clara, a voz firme e clara, cortando a tensão. Você não apenas destruiu a vida de Ricardo e Isabelle, você roubou a minha. Meus pais viveram com medo por sua causa. Eles me exilaram da minha própria casa. Mas eles fizeram algo que você nunca entenderia, condessa. Eles amaram. Eles pegaram o menino que você descartou como lixo e o amaram com cada fibra de seus seres. Um amor que você, em toda a sua nobreza, é incapaz de sentir. A condessa soltou uma risada seca, sem humor. Amor. Que sentimento sentimental e inútil. Eu lido com a realidade, com o legado, com a força. E a criança era fraca. A semente da fraqueza estava nele. Você disse a Isabelle que ele morreu, não disse? Continuou Ricardo, implacável. Você deixou sua própria neta viver por 20 anos acreditando que ela tinha um filho morto nos braços. Nós a encontramos, condessa. Ela vive em um exílio de dor que você construiu para ela. A menção de Isabelle, viva e encontrada, fez a condessa vacilar. A xícara de chá em sua mão tremeu levemente, derramando um pouco do líquido no pires. Era um movimento mínimo, mas na quietude daquela sala foi como um terremoto. E o menino, continuou Ricardo, o golpe final sendo preparado. O menino que você descartou. Ele não morreu, ele está vivo, seu bisneto está vivo, e ele tem a fraqueza do coração que tanto a apavora. Ele tem 10 anos e está em um hospital em Boston, lutando pela vida, esperando por um transplante, esperando por um coração que você negou que ele sequer tivesse. A sala girou. A verdade, em toda a sua brutalidade, finalmente fora dita. Clara observou a condessa, esperando que ela desmoronasse, que gritasse, que negasse. Mas a condessa apenas colocou a xícara de chá na mesa com um clique agudo. Ela se levantou, a postura régia intacta, embora um pouco mais rígida. Então a linhagem defeituosa continua, ela disse, a voz cheia de um desgosto gélido. Isso só prova que eu estava certa. Fiz o que tinha que ser feito. Agora saiam da minha casa. Vocês não têm nada aqui. Ricardo não se moveu. Ele a observava, mas não com raiva. Com um foco intenso, analítico. Ele notou a maneira como ela se apoiou na poltrona ao se levantar. Notou a palidez sob a maquiagem. E notou a mão que segurava a xícara, que agora repousava sobre seu peito, tentando disfarçar uma leve falta de ar. O tremor, e então ele entendeu. A peça final do quebra-cabeça, a reviravolta que não estava no diário. Ele começou a rir. Não uma risada de alegria, mas uma risada sombria, cheia de uma ironia cósmica e terrível. A condessa o fuzilou com o olhar. Do que você está rindo, seu insolente? Ricardo parou de rir e a encarou. Seu olhar não tinha mais fúria, apenas uma clareza devastadora. Eu estou rindo de você, condessa, ele disse, a voz agora calma, quase piedosa. Toda essa sua vida, essa obsessão com força, com pureza, com a eliminação da fraqueza, esconder seu tio-avô, exilar seu próprio bisneto, destruir a felicidade da sua neta, tudo por causa de uma mancha na reputação da família. Ele deu um passo em sua direção. Ela recuou. Mas não é sobre a família, não é? Nunca foi. É sobre você. Todo esse teatro, toda essa crueldade. É uma mentira para esconder a verdade que você não suporta encarar todos os dias ao acordar. Eu não sei do que você está falando, ela sibilou. Eu acho que sabe, ele disse, seu olhar cravado no peito dela, onde a mão dela ainda repousava. O tremor na sua mão, a forma como você respira depois de um pequeno esforço, o medo em seus olhos agora. Você não estava tentando apagar uma fraqueza da sua linhagem. Você estava tentando apagar um espelho. Ele fez uma pausa,
deixando a verdade pairar no ar antes de desferir o golpe de misericórdia. Você tem a doença? Não tem, condessa? A fraqueza do coração que você tanto despreza corre no seu próprio sangue. Você é a linhagem defeituosa. E você passou a vida inteira punindo os outros pelo crime que você mesma carrega em seu peito. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. A máscara da condessa não apenas rachou, ela se desintegrou. O horror da exposição, não de seus atos, mas de sua própria vulnerabilidade, de sua hipocrisia fundamental, a esvaziou de toda a força. A matriarca de ferro, a guardiã da linhagem, era a personificação de tudo o que ela desprezava. Ela cambaleou para trás e caiu sentada na poltrona, não como uma rainha, mas como uma velha frágil e doente. Seu corpo inteiro tremia. A verdade a havia quebrado. Ricardo e Clara a observaram por um momento. Não havia mais nada a ser dito. A justiça, naquele instante, não era sobre tribunais ou vingança. Era sobre a verdade nua e crua. Eles tinham o que vieram buscar. Sem uma palavra, eles se viraram e caminharam para fora da biblioteca, deixando a condessa para trás, afogando-se nas ruínas de seu império de mentiras. Ao saírem para o ar gelado do inverno, Clara respirou fundo. O ar não parecia mais opressivo. Pela primeira vez em muito tempo, parecia limpo. O clímax havia passado. A guerra finalmente terminara. A viagem de volta da França foi o oposto da ida. O silêncio no jato particular não era de tensão, mas de exaustão e resolução. Clara olhava pela janela, vendo as nuvens passarem, e sentia como se um peso que ela carregava desde a infância tivesse finalmente sido tirado de seus ombros. O Château de Bellerive, que por tanto tempo fora um lugar de magia e dor em suas memórias, agora era apenas pedra e neve, um monumento a uma tirania que eles haviam derrubado. Ricardo não tocou em seu laptop. Ele passou a maior parte do voo olhando para o nada, o rosto impassível. Mas Clara via a mudança em seus olhos. A obsessão febril havia sido substituída por uma calma profunda, quase uma serenidade. A guerra de 20 anos que ele travava contra seu passado terminara, e embora as cicatrizes permanecessem, a ferida parara de sangrar. O primeiro ato deles ao pousar em Boston foi ir direto para o vilarejo nos Alpes suíços, onde Moretti encontrara Isabelle. Eles não telefonaram. Sabiam que o medo poderia fazê-la fugir. Foram até a pequena biblioteca onde ela trabalhava, um lugar silencioso e cheio de luz. Quando entraram, uma mulher de meia idade, com cabelos escuros salpicados de prata e olhos melancólicos, levantou-se atrás do balcão. Era ela, Isabelle. O tempo havia suavizado seus traços, mas a essência da jovem radiante da fotografia ainda estava lá, enterrada sob camadas de tristeza. Seus olhos se arregalaram ao ver Ricardo. Pânico e dor passaram por seu rosto. Ela abriu a boca para dizer algo, talvez para mandá-los embora, mas então seu olhar encontrou o de Clara. E em Clara, ela não viu a menina que a seguia pelos jardins, mas uma mulher que emanava uma força tranquila. Clarice? Isabelle sussurrou, a voz hesitante. Olá, Isabelle, disse Clara com um sorriso gentil. Ricardo deu um passo à frente, as mãos abertas em um gesto de paz. Isabelle, eu não sei por onde começar, mas você precisa saber de uma coisa. Eu nunca te abandonei, eu nunca teria te abandonado. Ele contou tudo. A carta forjada, a expulsão, a mentira da condessa. Então, com a voz embargada, ele falou sobre o filho deles. Ele não morreu, Isabelle. Nossa mãe o escondeu, disse Clara, a palavra nossa escapando naturalmente. Elas não eram irmãs de sangue, mas eram irmãs na dor e na herança daquele castelo. Ela o entregou aos meus pais. Eles o criaram como meu irmão. O nome dele é Lucas. Isabelle levou a mão ao peito, as pernas cedendo. Ricardo a amparou, ajudando-a a se sentar.
As lágrimas que ela segurara por 2 décadas finalmente vieram, um dilúvio de luto e alívio. Luto pelo tempo perdido, pela vida roubada. Alívio pela verdade libertadora. Eles não mostraram a ela uma foto. Decidiram que ela deveria vê-lo pessoalmente. A cena no quarto do hospital foi de uma santidade silenciosa. Isabelle parou na porta, as mãos tremendo. Lucas estava sentado na cama, montando um quebra-cabeça com tia Lúcia. Ele olhou para a mulher desconhecida na porta, a cabeça inclinada com curiosidade. Isabelle caminhou lentamente até a cama, os olhos fixos no rosto do menino. Ela viu seus próprios olhos, o formato do queixo de Ricardo, a herança de ambos entrelaçada em um ser perfeito. Ela se ajoelhou ao lado da cama sem conseguir falar. Apenas estendeu a mão e tocou suavemente o cabelo dele. Lucas, com a intuição pura das crianças, não se assustou. Ele olhou para ela, depois para Clara, como se pedisse uma explicação. Clara se aproximou e sentou-se na cama. Lucas, lembra das histórias que eu contava? Do castelo e da princesa do sol? Esta é Isabelle. Ela é sua mãe. As palavras tão simples e tão monumentais pairaram no ar. Lucas olhou para Isabelle, cujas lágrimas caíam silenciosamente em seu cobertor. Ele não entendeu a complexidade, a tragédia, a mentira. Ele só viu uma mulher que olhava para ele com um amor tão avassalador que era quase palpável. Ele estendeu a mão pequena e tocou o rosto molhado dela. "Não chore", ele disse, com a voz suave. E naquele momento, a família que a condessa tentara apagar se reuniu. Não era uma família tradicional, era uma constelação estranha e improvisada. O pai, que era um magnata, a mãe biológica, que era uma exilada, a mulher que o criou como irmã e a tia-avó, que era o pilar de amor e canja de galinha. Era uma tapeçaria tecida com fios de mentiras, mas unida por um amor incondicional. A notícia que eles esperavam chegou 2 semanas depois. O Dr. Elliman entrou no quarto com um sorriso que iluminou todo o ambiente. "Encontramos um coração perfeitamente compatível, um doador aqui em Boston. A cirurgia será amanhã." A segunda espera foi diferente da primeira. Desta vez, a família inteira estava lá. Ricardo, Isabelle, Clara e Lúcia. Eles não esperaram em silêncio, mas compartilharam histórias. Isabelle falou sobre sua vida nos Alpes. Ricardo, pela primeira vez, falou de sua infância humilde no Brasil antes de seu pai ganhar na loteria e mudar suas vidas. Clara falou de seus pais, resgatando as memórias de amor e coragem deles. Eles não estavam apenas esperando por um coração para Lucas, estavam tecendo o coração de sua nova família. A cirurgia foi um sucesso absoluto. A recuperação de Lucas foi notavelmente rápida. Com um coração novo e forte batendo em seu peito, a cor voltou ao seu rosto, a energia voltou ao seu corpo. Ele não era mais um menino frágil, era apenas um menino. 6 meses depois, a vida havia encontrado um novo e surpreendente normal. Ricardo, em uma decisão que chocou o mundo dos negócios, vendeu uma parte majoritária de sua empresa. Ele manteve uma participação como conselheiro, mas abriu mão do controle do dia a dia. Seu império não o definia mais. Ele se mudou para Boston, comprando uma casa grande e confortável, perto do hospital, para o acompanhamento de Lucas. Isabelle também se mudou para Boston. Ela e Ricardo não reacenderam seu romance de juventude. O trauma era profundo demais, o tempo perdido, imenso. Em vez disso, eles forjaram uma parceria profunda e respeitosa, o alicerce da vida de seu filho. Eram os melhores amigos, unidos por um amor que transcendia o romance. Clara se matriculou na universidade em Boston, estudando relações internacionais, um sonho que ela abandonara anos atrás. Ricardo insistiu em pagar, mas ela aceitou como um investimento, não como um presente, com a promessa de devolver cada centavo.
Ela morava em seu próprio apartamento perto do campus, mas passava a maioria dos fins de semana na casa da família. Ela e Lucas ainda eram inseparáveis, mas a dinâmica havia mudado. Ela não era mais sua protetora desesperada, mas sua irmã mais velha, sua confidente, a pessoa que o entendia como ninguém. Tia Lúcia, recusando-se a ficar no Brasil, tornou-se a matriarca indiscutível da casa em Boston, governando a cozinha e distribuindo sabedoria e afeto na mesma medida. Quanto à condessa, eles receberam a notícia através de um advogado francês. Após a visita deles, ela sofreu um derrame massivo. Não morreu, mas ficou presa em seu próprio corpo, incapaz de falar ou se mover, no mesmo castelo onde tentara prender a todos com suas mentiras. Uma prisioneira em seu próprio império em ruínas. Uma tarde ensolarada de outono, a família estava reunida no quintal da casa em Boston. Lucas, agora com 11 anos, corria e jogava bola com uma energia que parecia impossível um ano antes. Tia Lúcia estava na varanda preparando um lanche. Isabelle e Ricardo assistiam da varanda, lado a lado. Clara estava sentada na grama, um livro da faculdade esquecido ao seu lado, simplesmente observando Lucas ser feliz. Você sabe, eu nunca te agradeci de verdade, disse Ricardo, a voz baixa, para que apenas Clara ouvisse enquanto ele se aproximava. Pelo quê? Ela perguntou, virando-se para ele. Por ter jogado aquele insulto em francês na minha cara naquele restaurante. Se você não tivesse tido aquela coragem, nada disso teria acontecido. Eu ainda seria um homem miserável e sozinho em uma torre de vidro. Clara sorriu, um sorriso genuíno e leve. E eu ainda estaria servindo homens miseráveis em torres de vidro. Lucas chutou a bola, que rolou e parou aos pés de Ricardo. O menino correu até eles, o rosto vermelho de esforço e alegria. Pai, chuta para mim! Gritou ele. Ricardo olhou para a bola, depois para o filho e depois para Clara. Em seu rosto não havia traço do milionário arrogante. Havia apenas a gratidão avassaladora de um homem que recebeu uma segunda chance que não merecia, mas que passaria o resto da vida honrando. Ele sorriu, chutou a bola de volta para o filho e o ciclo de dor finalmente deu lugar a um futuro de possibilidades. A história de Clara, Ricardo e Lucas nos mostra que as reviravoltas mais inesperadas da vida podem nos levar aos nossos verdadeiros destinos. Mostra que o perdão é mais poderoso que a vingança e que o amor pode florescer nos lugares mais sombrios. Cada um de nós carrega nossos próprios segredos, nossas próprias batalhas. Às vezes, como Clara, nos sentimos encurralados. Às vezes, como Ricardo, somos cegados pelo nosso próprio poder. E às vezes, como Lucas, somos o centro inocente de uma tempestade que não criamos. Mas esta história é um lembrete de que a coragem de dizer a verdade, a si mesmo e aos outros, pode mudar tudo. E você? O que achou da jornada deles? Qual parte mais te emocionou? A reviravolta no castelo? O reencontro de Isabelle com seu filho? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade. Se histórias como esta tocam o seu coração e te fazem acreditar na força do espírito humano, ajude-nos a continuar criando. Deixe o seu like para que o YouTube saiba que você gostou e, mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas emocionantes. Cada inscrição é um voto de confiança em nosso trabalho. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa família. Até a próxima história.